Esse é um vídeo que serve para escolas, gestores, redes, mantenedores, professores. É um vídeo que serve para técnicos da área da educação. É um vídeo que serve para pessoas que estão se preparando para trabalhar na área da educação, né? Concurseiros, professores aí em início de carreira. Mas ele serve principalmente para as famílias. Eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, querendo que as famílias possam assistir de coração muito aberto, né? Com um apoio muito reflexivo para que elas possam pensar junto comigo aqui um pouco sobre o papel social da escola, né? A função social da escola. Que função é essa, como ela se desenha e como é que a gente, comunidade escolar, né, que é um termo pouco difundido no Brasil, né, comunidade escolar, como é que a gente junto constrói uma comunidade escolar, envolvendo pais, mães, responsáveis, e professores, e técnicos, especialistas, tudo mais. Eu sou Ana Moraes, eu sou professora, trabalho na educação há basicamente 30 anos e é desse lugar que eu olho, né? Eu olho a partir de uma experiência e de uma formação acadêmica muito crítica da educação, né? Então vamos começar falando sobre isso, né? Sobre a gente ter um olhar crítico sobre essas coisas, porque hoje tudo é na internet, né, gente? A pessoa vê um negócio na internet lá numa escola no interior da China, manda no grupo de pais e diz que acha que a escola aqui do Brasil deveria ser assim, né? Então vamos pensar na escola dentro do contexto do seu papel social, que a escola dialoga com a cultura local, né? Ela dialoga com a comunidade onde ela está inserida, o governo, a sociedade civil, a comunidade de pais e mães e responsáveis. A escola dialoga com isso. Logo, não faz sentido, né? Você pegar uma experiência lá do Japão e querer implementar aqui no Brasil, porque essa experiência não dialoga com a nossa cultura, com o nosso caldo cultural. E a escola, como organismo vivo, ela dialoga com esse caldo cultural, ela está integrada, ela faz parte, está imbricada ali com tudo que é a sociedade, a escola é junto. Então, por isso que a gente diz assim, né? Quando existe uma escola, um governo de sucesso, uma sociedade de sucesso, a escola também é de sucesso. Quando a sociedade fracassa, quando o governo fracassa, a escola também fracassa. A escola nunca fracassa sozinha. A escola nunca fracassa sozinha. Então, quando a gente pensa nos insucessos e nas dificuldades da escola, a gente pensa em toda a cultura, em todos os agentes daquela cultura ali, né? O professor, o diretor da escola, o inspetor, o pai, a mãe, o tio, a avó, a criança, o jovem. Todo mundo está ali junto nessa construção, né? A criança e o jovem, eles estão dentro da escola, eles têm que ser protegidos, né? No âmbito dessa cultura. Eles são o elo mais frágil, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles têm direitos protegidos por lei. Então, a escola e todos os adultos ali daquele caldo cultural têm o dever de proteger a criança, o jovem, né? E a escola tem o dever de orientar, né? Preparar aquele sujeito para a vida, para o trabalho, para o sucesso, mas para a vida. Mas a primeira ideia para a gente pensar é assim, ó, quando a escola tem sucesso, toda a sociedade tem sucesso. Se um governo vai mal, a escola com certeza também vai mal. E quanto mais uma escola vai mal, pior ainda vai aquela sociedade. Então é a primeira coisa para a gente pensar, nesse caldo cultural, né? O que é que constrói a escola? O que é que constitui a escola? Todo mundo, qualquer relação com a escola constitui a escola, né? Nessa perspectiva da escola como um organismo vivo, amplo, profundo, né? Onde todos interagem e dialogam ali o tempo inteiro, né? Eu coloquei aqui o título desse vídeo como assim, a escola é um templo, né? E como todo templo, ele é sagrado, né? A escola é um lugar sagrado para todos, para toda a sociedade. Assim como ninguém, quando você entra numa igreja, numa mesquita, num terreiro, em qualquer arquitetura religiosa, quando você entra ali, você entra com humildade e com respeito. Você procura não ferir as regras, você procura não violar aquele templo porque é sagrado, né? E a escola também é um lugar sagrado. Por isso que eu digo, a escola é um templo sagrado e quando as pessoas entram na escola, elas não podem entrar com violência, elas não podem querer violar a escola, elas não podem querer rasgar as normas da escola. A escola é um lugar que tem regras, tem normas, tem regimento escolar, tem documentos, tem projeto pedagógico. Quando a gente entra na escola, a gente entra com os sapatinhos da humildade, entendendo que a escola é esse templo, que a escola é esse lugar sagrado.
É por isso que a sociedade fica tão arrasada, fica tão chocada quando alguém viola uma escola, porque a pessoa está violando o lugar sagrado. Tanto quanto, né, a gente fica chocado e arrasado quando alguém viola uma igreja, uma mesquita, um terreiro. A gente fica chocado, porque a gente entende que aquele lugar ali é sagrado e que, portanto, deveria ser inviolável. E a escola também deveria ser inviolável, né? Desse ponto de vista subjetivo. E objetivo também, né? Quando a gente vê um ato de violência dentro de uma escola, a gente fica péssimo, a gente fica derrotado, destruído, porque a escola foi violada, né? Aconteceu uma violência ali dentro e essa violência deixa as pessoas perplexas e também muito desprotegidas, porque a escola também, como as igrejas, também sempre foi um lugar de proteção, de cuidado, de amor, de afeto, de carinho. É também um lugar da ciência, da pesquisa, né, do conhecimento, mas é também esse lugar de afeto, de cuidado, de amor, né? Então, sempre que alguém viola uma escola, toda a sociedade fica perplexa e adoecida porque aquele templo foi violado, foi violentado, né? Então, quando a gente entra na escola, a gente entra com respeito, com humildade, entendendo que aquele lugar ali tem regras, tem organização, tem uma organização que a gente valoriza, que a gente trabalha para, né? É um ambiente organizativo também, é um ambiente onde as pessoas trabalharam para cuidar de todos os aspectos, para que fosse uma experiência agradável, né? Então, é muito importante quando a família vai à escola, a família pensar que ela está indo para um templo do saber, um templo do conhecimento, e como o templo não deve ser violado. Então a escola é um templo e ela também é um farol, né? A escola é esse lugar de onde emana a luz, de onde emana o conhecimento, de onde emana a aprendizagem, a criatividade, a ciência, a descoberta, a pesquisa. Mas também é o lugar de onde emana a luz do afeto, do amor, do carinho, do respeito, do cuidado, da convivência saudável, né? Então, a saúde social também emana da escola, também sai da escola nesse sentido. Então, é muito importante pensar nisso, né? Nesse papel social da escola, né? A escola como um farol, como um templo da sociedade, e como todo templo merece nosso respeito, nosso cuidado, né? É o lugar onde, além das pessoas aprenderem, né? Tudo que elas devem aprender, né? A escola prepara o sujeito para a vida, para o trabalho também, mas também para a vida, né? É um lugar também onde é possível aprender bondade e compaixão, né? Como diz ali o ministro da Educação, o nome dele eu não sei nem pronunciar, gente, mas eu vou deixar aqui nos comentários. O ministro da Educação do Butão, né? Que é considerado o país, um dos países mais felizes do mundo, né? Foi o país que criou o conceito de felicidade interna bruta, né? Ele fala, né? Que o papel da escola não é só a ciência, não é só ensinar a ciência, vencer conteúdo, matéria, componente curricular, disciplina, grade curricular, que a gente nem mais fala grade curricular, muita gente ainda fala, né, matriz curricular. Mas o lugar da escola é também o lugar de ensinar a bondade e a compaixão, ele diz, né? E isso é o que nos torna humano. Quanto mais uma escola tem noção, e toda a comunidade escolar tem noção desse papel, dessa função social da escola, melhor é aquela sociedade também. Então as coisas andam juntas ali, elas andam casadas, né? Não existe uma escola isolada do organismo social, do tecido social, não existe. Ela está imbricada ali, ela está implicada, envolvida, né? Em todo o tecido social. E como ela está envolvida em todo o tecido social e ela dialoga com esse caldo cultural local onde ela está inserida, não faz nenhum sentido, às vezes, a gente pegar uma experiência de uma escola lá na Coreia, na China, no Japão e querer colocar aqui no Brasil. Por quê? Porque não dialoga com a cultura, né? Recentemente viralizou um vídeo aí sobre o Japão. Aliás, esses vídeos sobre sistemas educacionais da Finlândia, Japão, Suécia, Coreia, até a Alemanha também, né? Eles estão sempre assim, aparece, reaparece, né? Desaparece um tempo, depois volta, porque as pessoas ficam sempre impressionadas com aquilo, né? Mas é uma coisa que só funciona porque funciona dentro da cultura deles lá, né? E aí esse vídeo do Japão viralizou, né? Porque as crianças no final da aula, elas deixam a sala de aula como se a sala de aula tivesse acabado de ser limpa para entrar a próxima turma, né?
Agora imagina no Brasil isso, né? Seu filho vai pegar a vassoura para varrer o chão da sala de aula, porque foi ele que sujou, né? O seu filho vai organizar as bancas, ele vai limpar a sala, ele vai trabalhar, entre aspas, naquela labuta escolar, né? Como se faz nessas escolas, porque o povo só mostra a parte bonitinha, né? Que é bonitinha, vamos fazer isso aqui no Brasil, vamos. Será que funciona? Será que isso dialoga com a nossa cultura? Você acha que seria certo o seu filho limpar a sala de aula que ele estuda, que ele sujou junto com os colegas? Você concorda com isso? Porque se é bonito no Japão, deveria ser bonito aqui também, né? Mas a nossa cultura não dialoga com isso, principalmente as escolas privadas, as escolas de elite, né? Que os alunos já vão para ali pensando em ser servidos. Então, tem uma pessoa para tirar a bandeja, tem uma pessoa para limpar, tem outra para varrer, tem uma para lavar o banheiro, tem uma para organizar as mochilas e o material escolar, tem outra para organizar os sapatos na entrada da sala de aula, né? Então, tem coisa que funciona no Japão, na Coreia, na Alemanha, mas não funciona no Brasil, porque a nossa cultura não é favorável a isso. Então, é muito importante. Às vezes, as famílias mandam no grupo de WhatsApp esses vídeos. Olha lá como é. Antes, pense, será que isso funciona no Brasil? Será que isso dialoga com a nossa cultura? Será que funcionaria aqui? Funcionaria se fosse meu filho. Eu acho que meu filho deveria fazer assim, deveria viver essa experiência também, né? Então, a escola não é um organismo isolado, ela dialoga com a cultura local. Não é porque uma coisa funciona em Reggio Emília, na Itália, que vai funcionar no Brasil. Aqui, por exemplo, no Brasil, eu sou louca para ir em Reggio Emília, conhecer a experiência de Reggio Emília, admirável, uma experiência maravilhosa, né? Mas não é porque funciona lá que vai funcionar aqui, né? As arquiteturas das cidades são diferentes, as estruturas das cidades são diferentes, as sociedades são diferentes de famílias e comunidade escolar, comunidade do entorno no geral são diferentes. Então, às vezes, uma coisa funciona maravilhosamente lá naquele país, mas você pode replicar igual aqui, mas as condições são diferentes. É tanto que o método científico fala, né? O resultado de uma metodologia científica será igual se respeitado o mesmo processo, procedimento, a mesma metodologia e as condições forem similares, né? Ou iguais. Então aí o resultado é igual, mas sem isso, né, não tem como ser igual, né? Então, olhar para a escola como esse farol da sociedade, como esse templo da sociedade, mas também olhar para o entorno, para a comunidade onde essa escola está instalada, onde ela está colocada ali, né? Então, quando eu digo assim que a escola é um farol, a escola é um templo porque é um lugar sagrado, e como lugar sagrado precisa ser respeitado. Conhecer a lógica daquele lugar, a lógica que opera na organização daquele lugar também é importante, né? Quais são as regras, qual é o regimento escolar. Tem família que a criança estuda ali 10 anos, a família nunca lê o regimento escolar, não sabe nem o que está dizendo lá, só vai ler se tiver um problema algum dia. Aí ela vai ler. Vai procurar primeiro, né? Onde é que está o regimento escolar? Né? Então, toda escola tem regras, assim como todo templo também tem suas regras. Então, as famílias no geral, elas são muito boas para cumprir as regras dos templos religiosos, mas elas têm alguma dificuldade, às vezes, de cumprir as regras do templo educativo, né? E de pensar a escola como um lugar realmente, né, de importância social, um lugar que deve ser respeitado, que deve ser cuidado, e que merece respeito e atenção, né? Por mais dificuldade que exista, ali tem um organismo tentando funcionar da melhor forma possível. Ali tem professores trabalhando, tem diretor da escola, tem um coordenador pedagógico, tem N pessoas, né, que precisam fazer aquele espaço funcionar bem, mas a escola não faz tudo sozinha. A escola não é tábua de salvação da humanidade. Ela é um farol, ela dá a luz, mas as pessoas têm que ir em direção à luz. Siga a luz que a escola dá. Né? Às vezes a escola está tentando dar a diretriz, tentando formar o indivíduo com os melhores valores possíveis, né? Mas a família está indo para o lugar errado. Então aí não pode culpar a escola, né? Então é muito essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que pensar e que a gente tem que olhar para a escola como esse lugar social, mas também com muito carinho e com muito respeito pela escola, né? O Brasil tem experiências educacionais maravilhosas, inclusive algumas que servem de referência para os países que a gente tanto admira e bate palma, né?
A gente tem experiências aqui grandiosas que estão em curso, né? Mas é isso, né? Por que que a escola brasileira ainda não é tão boa? Porque a sociedade não é tão boa. As famílias não são tão boas, né? A criança ela não pode receber formação e cultura de um lugar só, ela está sendo formada pela sociedade inteira, por todos os momentos de interação e de vivência social dela. Então, estão sendo formativos, né? A escola é o lugar da educação formal, mas a educação ela acontece em todo canto, inclusive dentro de casa. Então é isso. Era para trazer para vocês um pouco dessa reflexão, né? Estancar um pouco, né? Esse ufanismo pelo sucesso de escolas alheias, né? Muitas vezes as famílias ficam mandando esses vídeos de escola da Finlândia, da Europa, da Itália, nos grupos de família. Ah, deveria ser assim aqui. Eu vejo muito esses diálogos no grupo que eu tô. Agora eu estou em poucos grupos de WhatsApp. Ah, aqui deveria ser assim. Gente, peraí, dialoga. Isso dialoga, essa ideia dialoga com a cultura local, né? Como é que a nossa escola está inserida nisso, né? Então, muitas coisas que a gente vê funcionam muito bem naquele país, naquela comunidade. E aqui também tem coisas que funcionam muito bem no nosso país, na nossa comunidade, porque dialoga com a nossa cultura. Temos muito a aprender, temos muito a fazer, temos muito a melhorar, mas quando a escola melhora, toda a sociedade melhora como um todo. E quando as famílias melhoram, toda a escola melhora como um todo também. Com muito carinho. De uma professora que tem fé na educação, mas também tem fé nas famílias, nos responsáveis, no governo, na comunidade, na sociedade como um todo. Vamos pensar junto.